Livro de Números, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 89. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda referência e contexto da palavra. Contexto da palavra: as ofertas dos príncipes na edificação do tabernáculo e do altar. Versículo 1. E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e ungiu, e santificou, e todos os seus vasos, também o altar, e todos os seus vasos, e ungiu, e o santificou. Versículo 2. Que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes da tribo que estava sobre os que foram contados, ofereceram. Versículo 3. Trouxeram as suas ofertas perante o Iau, o Criador do céu e da terra, 6 carros cobertos, 12 bois, por 2 príncipes, 1 carro, e por cada um boi, e os trouxeram diante do tabernáculo. Versículo 4. E falou o Iau, o Criador do céu e da terra, a Moisés, dizendo, versículo 5: Toma-os dele e serão para servi-los no ministério da tenda da congregação, e os dará aos levitas, cada qual segundo o seu ministério. Versículo 6. Assim Moisés tomou os carros e os bois e os deu aos levitas. Versículo 7. Depois de 2 carros e 4 bois, deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. Versículo 8. 4 carros, 8 bois, deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Versículo 9. Mas os filhos de Coate nada deu, porquanto o seu cargo estava o santuário, e levava aos ombros. Versículo 10. Ofereceram os príncipes para ungido, ofereceram 2 príncipes a sua oferta perante o altar. Versículo 11. E disse o Iau, Criador do céu e da terra, a Moisés: Cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual em seu dia, para a consagração do altar. Versículo 12. O que, pois, no primeiro dia ofereceu a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. Versículo 13. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheias de flor de farinha, que é a farinha mais fina do trigo, amassado com azeite, para oferta de manjares. Versículo 14. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Versículo 15. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Versículo 16. Um bode para a expiação do pecado. Versículo 17. Para o sacrifício pacífico e de paz, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. Versículo 18. No segundo dia fez a sua oferta Nataniel, filho de Zoar, príncipe de Isacar. Versículo 19. Pela sua oferta ofereceu um prato de prata do peso de 130 siclos,
uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, que é a farinha mais fina do trigo, amassado com azeite, para a oferta de manjares. Versículo 20. Uma taça de 10 ciclos de ouro, cheio de incenso. Versículo 21. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Versículo 22. Um bode para a expiação do pecado. Versículo 23. E para sacrifício pacífico de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Netaniel, filho de Zoar. Versículo 24. No terceiro dia ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Versículo 25. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, que é a farinha mais fina do trigo, amassado com azeite, para a oferta de manjares. Versículo 26. Uma taça de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso. Versículo 27. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto. Versículo 28. Um bode para expiação do pecado. Versículo 29. Um para sacrifício pacífico e de paz. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. Versículo 30. No quarto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Deur. Versículo 31. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassado com azeite para a oferta de manjares. Versículo 32. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheio de incenso. Versículo 33. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Versículo 34. Um bode para a expiação do pecado. Versículo 35. Um para sacrifício pacífico de paz. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. Versículo 36. No quinto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selamiel, filho de Zurizadai. Versículo 37. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, a farinha mais fina do trigo, amassado com azeite para a oferta de manjares. Versículo 38. Uma taça de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso. Versículo 39. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Versículo 40. Um bode para a expiação do pecado. Versículo 41. Um para o sacrifício pacífico e de paz. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selamuel, filho de Zurizadai. Versículo 42. No sexto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Elisabe, filho de Deuel. Versículo 43. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 135 de ciclo,
uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, a farinha mais fina do trigo, amassado com azeite, para oferta de manjares. Versículo 44. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso. Versículo 45. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Versículo 46. Um bode para a expiação do pecado. Versículo 47. E para sacrifício pacífico e de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. Versículo 48. No 7º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amijude. Versículo 49. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, que é a farinha mais fina do trigo, amassado com azeite para a oferta de manjares. Versículo 50. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso. Versículo 51. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Versículo 52. Um bode para a expiação do pecado. Versículo 53. Um para sacrifício pacífico, que é de paz. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amijude. Versículo 54. No 8º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. Versículo 55. A sua oferta foi um prato do peso de 130 ciclos de prata, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, a farinha mais fina do trigo, amassado com azeite, para oferta de manjares. Versículo 56. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso. Versículo 57. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Versículo 58. Um bode para expiação do pecado. Versículo 59. Para sacrifício pacífico e de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. Versículo 60. No dia 9º, ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidá, filho de Odeone. Versículo 61. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos e 70 bacias de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, que é a farinha mais fina do trigo, amassado com azeite, para oferta de manjares. Versículo 62. Uma taça de 10 ciclos cheia de incenso. Versículo 63. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Versículo 64. Um bode para a expiação do pecado. Versículo 65. E para sacrifício pacífico e de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gedeone. Versículo 66. No princípio, no 10º dia, ofereceu o príncipe dos filhos
filho de Dan, Aizé, filho de Amizadai. Versículo 67. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, que é a farinha mais fina do trigo, amassado com azeite, para oferta de manjares. Versículo 68. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheio de incenso. Versículo 69. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Versículo 70. Um bode para expiação do pecado. Versículo 71. Para sacrifício pacífico de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aizé, filho de Amizadai. Versículo 72. No dia do 10º, o 10º, ofereceu o príncipe dos filhos de Assé, Pagiel, filho de Ocrã. Versículo 73. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Versículo 74. Uma taça de 10 ciclos de ouro, cheio de incenso. Versículo 75. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Versículo 76. Um bode para expiação do pecado. Versículo 77. Um sacrifício pacífico de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. Versículo 78. No do 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Naphtali, Airá, filho de Ená. Versículo 79. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, que é a farinha mais fina do trigo, amassada com azeite para oferta de manjares. Versículo 80. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso. Versículo 81. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Versículo 82. Um bode para expiação do pecado. Versículo 83. Um para sacrifício pacífico de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Airá, filho de Ená. Versículo 84. Esta é a consagração do altar feita pelos príncipes de Israel no dia que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 taças de ouro. O versículo 85. Cada prato de prata de 130 ciclos, cada bacia de 70, e toda a prata do vaso foi de 2.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Versículo 86. 12 taças de ouro cheias de incenso, cada taça de 10 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das taças foi de 120 ciclos. Versículo 87. Todos os bois para o holocausto foram 12 novilhos, carneiro 12, cordeiro 12 cordeiros de 1 ano,
com a sua oferta de manjar, 12 bodes para expiação do pecado. Versículo 88. Todos boi para o sacrifício pacífico, que foi de paz, foram 24 novilhos, carneiro 60, bode 60, os cordeiros de 1 ano 60. Esta é a consagração do altar depois que foi ungido. Versículo 89, para terminar. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com eles, então ouvia a voz que ele falava de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim com ele falava. No livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 18, está escrito assim: porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas e meteu nela os seus varais e levantou as suas colunas. No livro de Números, capítulo 1, versículo 4, está escrito assim: e estará convosco de cada tribo um homem, que seja cabeça da casa de seus pais. No livro de Números, capítulo 4, versículo 6, está escrito assim: e por ele, ao por cima, uma cobertura de pele de texugo, e sobre ela estenderão um pano todo de azul, e ele meterão os varais. No livro de Números, capítulo 2, versículo 3, está escrito assim: os que assentaram as suas tendas da banda do Oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. Anaasson, filho de Aminadab, será o príncipe dos filhos de Judá. No livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 13, está escrito assim: isto dará a todo aquele que passar ao arrolamento, a metade um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Esse ciclo é de 20 obolos, a metade um ciclo é a oferta ao Iau, o Criador do céu e da terra. No livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 34, está escrito assim: qual texto da palavra? O incenso santo. Disse mais o Iau, o Criador do céu e da terra, a Moisés: toma uma especiaria aromática e estoraque e especiaria aromática e unincha e gaibana, esta especiaria aromática,
é o incenso puro de igual peso. No livro de Levítico, capítulo 1, versículo 2, está escrito assim: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número, o nome de todo varão, cabeça por cabeça. No livro de Levítico, capítulo 4, versículo 23, está escrito assim: Da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, contará todas, aquele que entrar ao serviço, no seu serviço, para exercer o ministério na tenda da congregação. No livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 22, está escrito assim: E ali verei a ti falando contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenarei para os filhos de Israel. Vou ler mais uma vez o versículo 22 do capítulo 25 de Êxodo. Ali verei a ti. E quem está falando isso aqui é o Yahweh, o Criador do céu e da terra. Falarei contigo. Ele vai estar falando com Moisés. De cima do propiciatório. O propiciatório aqui é o que fica em cima da arca, da tampa da arca. Do meio dos dois querubins. Os dois querubins que ficam por cima da tampa da arca, que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenei, Moisés, para os filhos de Israel. Este foi o livro de Números, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 89, com toda a referência e contexto da palavra. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, para terminar. Fica a todos com a paz do Eterno, que o Criador do céu e da terra abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os maus. Até o próximo vídeo, se Ele quiser e se for da vontade dEle. Boa noite para todos.